Saúde! Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar agora no segundo bloco. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre fisioterapia cardiovascular. A gente está aqui com a fisioterapeuta Débora Úrsula. Seja muito bem-vinda, Débora. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer. Igualmente, a Débora é da clínica do Dr. Marcos, nosso querido cardiologista, que está sempre aqui conosco. Na verdade, o Dr. Marcos tem crachado o canal Viver Brasil, está sempre aqui conosco e sempre com informações muito legais. Você trabalha na clínica com ele e a gente vai falar sobre o funcionamento dessa fisioterapia cardiovascular, ou seja, o paciente teve um susto tremendo, algum problema cardíaco, algo que faz ele repensar na vida, e aí entra o trabalho, do seu trabalho, né, Úrsula? Isso. O paciente geralmente fica muito assustado, né, com toda a situação cardíaca e com muitos medos, né, ele não sabe aquilo que ele pode fazer. Estava conversando um pouco antes aqui que o paciente fica preocupado e todo mundo fala assim, agora você é um paciente cardíaco e você não pode um tanto de coisa. E normalmente depois de um episódio de problema cardiovascular, sempre ele vai ser um paciente cardíaco ou nem sempre? Às vezes ele fica com sequelas cardíacas importantes e que existem algumas restrições, mas que a gente consegue melhorar a qualidade de vida e consegue melhorar a capacidade do corpo em fazer atividades, mesmo na condição atual do coração. Então é muito importante que o paciente receba orientação adequada, que eu costumo falar que a caminhada é um exercício excelente, mas como remédio, a caminhada ela também precisa de uma dose. Então, você vai ao médico, ele não fala simplesmente para você tomar um remédio tal e não te fala qual é a dosagem do remédio, quantas vezes ao dia, quantos comprimidos, tudo isso é importante. A mesma coisa o exercício ele precisa de ter a dose adequada. Então, o paciente vai ter isso depois do infarto através da escuta mesmo, de uma avaliação física para falar com ele qual é a quantidade de exercício que ele precisa de fazer para ele ter realmente o benefício adequado para o coração na dose correta. Então, ele tem que caminhar tantos minutos, em tal frequência cardíaca para que ele tenha os benefícios adequados para aquela situação atual dele. Normalmente é algo que ele tem que fazer a mais do que ele acha que ele está fazendo como satisfatório, né? Muitas vezes ele tem que fazer a mais, mas às vezes o que acontece é que as pessoas falam assim, com o paciente, você tem que caminhar 30 minutos no plano. Eu já recebi paciente, às vezes, que ele caminhava 20 minutos no morro para chegar no plano e caminhar 30 minutos. Então, ele estava excedendo a quantidade de exercício porque ele achava que ele tinha que caminhar 30 minutos no plano. Então, todas as adequações são necessárias, porque o exercício... Precisa ser muito claro, né, na recomendação. Muito claro na recomendação e específico para cada paciente mesmo. Então, o exercício é uma coisa muitíssimo boa, mas a gente fala que a curva de benefício do exercício, ela é um U invertido. Então, o exercício, você começa a fazer, ele vai melhorando, melhorando, chega um ponto do exercício que se você ultrapassa, ele começa a te fazer mal. Então, saber a dosagem do exercício é extremamente importante para que a gente faça apenas até onde é benéfico. Ah, sim. E quais são os receios mais comuns de um paciente cardíaco depois de um episódio de infarto ou outros problemas que afetam a saúde cardiovascular? Geralmente, quando o paciente passa por um infarto, ele fica com um problema cardíaco, que é a insuficiência cardíaca. O que a insuficiência cardíaca faz? O coração não consegue mais bombear o sangue com a força que ele conseguia antes. Então, é como se ele o corpo estivesse precisando de combustível e o coração não está conseguindo fornecer. E aí o paciente começa a sentir falta de ar para fazer algumas atividades que antes eram fáceis. O paciente tem medo de sentir novamente a dor que ele sentiu no momento do infarto. Que foi muito forte. Que é muito forte. E isso pode acontecer em alguns casos. Então, não exatamente um infarto, mas uma dor parecida. Uma dor parecida. Uma indisposição. Que chama-se angina, que é a falta do suprimento de sangue ali no coração.
Então, o paciente pode repetir a dor em alguns casos. E o fisioterapeuta vai avaliar justamente isso, até que ponto o paciente pode ir para que ele trabalhe com segurança e não chegue no ponto de sentir a dor que ele sentiu do infarto novamente. Assim, esporte físico, exercício físico, ele vai ter muito receio de fazer, tipo musculação, jogar futebol, tudo isso vai demorar muito. Mas existem muitos relatos de pacientes que têm muito receio até da atividade sexual, né? Isso. Não demora muito, tá? Tem paciente que com 15 dias após o infarto, ele pode voltar para a academia, para a musculação, sem problema algum. Vai depender do paciente. Para alguns pacientes é permitido, se ele faz algum esporte de competição, é permitido que ele volte a fazer o esporte de competição. E os pacientes têm medo de fazer atividades comuns mesmo, como voltar a ter relação sexual, voltar a fazer atividades que ele fazia, como caminhar, subir escada, carregar peso, sacola do supermercado, tudo isso os pacientes ficam com receio. E a gente orienta tudo isso para o paciente, como é possível voltar. E até mesmo assim, existe um teste que a gente faz com os pacientes, até mesmo dentro do hospital, que a gente consegue liberar o paciente para voltar a ter relação sexual 7 dias após o infarto, dependendo do teste que a gente consegue fazer dentro do hospital com esse paciente. Então, é uma preocupação importante que muitas vezes os pacientes têm vergonha até mesmo de falar com o médico, de perguntar para o médico ou perguntar para o fisioterapeuta, e a gente aborda isso com os pacientes. E isso faz parte do escopo de cuidados, né? Faz que parte. A fisioterapia cardiovascular trabalha, né? Agora, você me falou assim, depois de 15 dias já pode voltar para a academia, mas eu acho que algum paciente vai falar, mas doutor, eu nunca fui para a academia, eu vou voltar para onde? Alguns pacientes que já fazem academia conseguem voltar, aqueles que não faziam a gente vai ensinar a atividade, né? E o que eu costumo muito falar com os pacientes é que, assim, existe vida melhor após o infarto. Porque o paciente, às vezes, que não se cuidava, que não se preocupava com a alimentação, que não se preocupava em fazer atividade física, que são atividades muito importantes, né? Para o paciente, para todo mundo. Todo mundo sabe que é ótimo fazer exercício, mas a gente não faz, às vezes, né? E é muito importante o paciente voltar a fazer, começar a fazer atividade física. Descobrir esses benefícios. Descobrir os benefícios. E tem diferença no tratamento para homens e mulheres? Não existe diferença entre homens e mulheres no tratamento da reabilitação cardíaca. Existe diferença de acordo com a apresentação do paciente após o evento cardiovascular. Sim. Agora, é um grande desafio para os profissionais da fisioterapia tratar com o paciente a adesão à continuidade ali de todo o traçado do que foi definido para o paciente, né? Adesão à fisioterapia, vamos concordar, é difícil, né? Na cardiologia, isso é mais fácil ou mais complicado? A adesão é um pouco difícil, na cardiologia é um pouco mais fácil, porque a gente trabalha devolvendo autonomia para o paciente, devolvendo coisas que ele vai conseguir fazer e que às vezes ele nem fazia mais antes do infarto. Então a gente devolve... Você traz boas notícias. Eu trago para o paciente aquilo que ele pode fazer novamente, né? Então eu conto para ele tudo que ele vai poder retomar na vida dele, tudo que ele vai ter autonomia para fazer. Isso facilita um pouco. E além disso, tem o medo do paciente de voltar a ter um problema cardíaco. E o fato dele ter esse medo de voltar a ter um problema cardíaco auxilia. Outra coisa importante é que a gente acaba acompanhando mais de perto o paciente. Então, a gente faz hoje alguns programas de acompanhamento à distância. O paciente faz a reabilitação e depois ele vai mandando os exercícios. A gente faz reavaliações periódicas para mostrar para o paciente que quando ele não faz, ele piora. E nós temos testes físicos que a gente consegue mostrar para o paciente assim, dessa forma que você está fazendo, hoje o seu risco de ter um outro problema cardiovascular é baixo. Se ele deixa de fazer e ele piora nesse teste físico, eu mostro para ele que o risco dele de ter um novo evento aumentou. Então, isso facilita o paciente visualizar o que está acontecendo e aderir ao tratamento de uma forma melhor. E acaba sendo um trabalho também preventivo de outros episódios, né? Preventivo de outros episódios, né? E a doença cardiovascular, ela não é só no coração, né? Porque o nosso corpo, ele é completo de vasos. E ali é só um pedacinho, né? Os vasos do coração são um pedacinho, mas quando os vasos do coração têm já algum comprometimento, provavelmente outros vasos do corpo
também podem ter. AVC. Pode ter um AVC, pode ter uma doença arterial periférica, que é um entupimento das artérias da perna, que aí é a perna que infarta, não é o coração que infarta. Então, o paciente vai caminhar na rua e ele começa a sentir dor na perna para caminhar, pode levar lesões na perna. Então, o coração, ele é só uma pontinha do iceberg de tudo que está acontecendo dentro de outros vasos do coração. E o exercício físico vai beneficiar todos esses vasos. Interessante. Agora, é muito comum também os cardiologistas, o doutor Marcos, por exemplo, já contou isso aqui, o paciente vem depois do infarto como um santo, disposto a obedecer tudo, a fazer tudo certinho, tudo que o médico recomenda, inclusive aquela comida clássica, né? O franguinho, o peito de frango branco, cansado, com aquela batata cansada, aquela cenoura branca. Mas depois isso passa também, né? Ele vai ganhando coragem, e aí a fisioterapia entra ali para mostrar o que você está dizendo, de falar, olha os benefícios aqui, sua vida vai ser melhor, né? E o paciente, geralmente, quando a gente passa por um susto, às vezes acontece qualquer tipo de acidente conosco, a gente fica um pouco assustado no início, depois a gente vai esquecendo, né? É o habitual de todo mundo. E um dos papéis também do fisioterapeuta é relembrar esse paciente que a gente está ali prevenindo uma coisa que poderá acontecer de novo, né? Então, é um papel de educação em saúde para que esse paciente se conscientize e permaneça nos hábitos dele para evitar um novo evento. Ligado ao autocuidado, autoconhecimento, para se perceber, para se cuidar melhor, se tratar melhor, né? Me descreva um pouco dessa rotina de trabalho. O paciente chega, ele faz esse tratamento semanal, como é que é receitado o tratamento fisioterápico para o tratamento cardiovascular? Geralmente, quando o paciente está pós-infarto, ele tem que fazer 3 vezes na semana. Então, a gente faz estratificação de risco desse paciente. Então, é o grau de comprometimento que o coração dele teve após o infarto. Ele chegou lá depois de quanto tempo do infarto? Chegou para você? Ele pode chegar para mim pós o infarto logo que ele sai do hospital. A reabilitação cardíaca, ela começa dentro do hospital. Então, a reabilitação cardíaca deve começar dentro do hospital. Nas primeiras 24 horas de infarto, já começa a reabilitação cardíaca, fase 1, dentro da área hospitalar. Assim que o paciente sai, a gente começa a fase 2 da reabilitação cardíaca, que é o acompanhamento de perto desse paciente com uma prescrição de exercício de forma segura, sem extrapolar muito. E 30 dias depois a gente consegue fazer na dose ótima, que o paciente consegue fazer um teste ergométrico ou uma cintilografia para a gente conseguir fazer a avaliação desse paciente e falar a dose correta do exercício que ele vai fazer para sempre. Então, seria a fase 3 da reabilitação cardíaca. Geralmente, o paciente começa com a gente 3 vezes por semana, de acordo com a estratificação de risco. Se ele for muito grave, faz 3 vezes com a gente. Se ele não for um paciente grave, ele faz 1 vez por semana conosco e já começa a fazer exercício sozinho em casa. Lá na clínica, que tipo de exercício ele vai fazer? São parecidos com de uma academia? Exercícios parecidos com exercícios de uma academia. E aí vai variar de acordo com o paciente. Se o paciente é um paciente mais idoso, ele vai provavelmente já ter uma condição mais fragilizada e a gente respeita essa condição do paciente, mas às vezes os exercícios são mais intensos que exercícios de academia. Então, tem paciente que fala assim, nossa, eu melhorei, aí eu achei que o exercício fosse ficar mais leve, o exercício ficou mais difícil, porque é exatamente isso, né? A gente tem que sempre... Você quer ver a exaustão, você quer ver até onde vai. A gente quer sempre exigir do paciente a capacidade máxima dele para que ele consiga melhorar. Eu falo que se ele não vai na capacidade máxima dele, ele vai continuar ali do mesmo jeito, né? Ele não vai melhorar mais. Se fosse uma oficina mecânica, a gente ia escutar só o acelerador. Vum, vum, vum. Exatamente. Acelerando total. Total. E isso dá para o paciente uma segurança maior de capacidade, de autocapacidade? O paciente sai mais satisfeito, né? Porque geralmente as pessoas têm uma visão da fisioterapia que você vai chegar lá, vai deitar e vai fazer exercício de movimentar o braço, movimentar a perna de maneira deitada, tudo muito tranquilo. E muitas vezes não é assim, muitas vezes é um exercício intenso o tempo inteiro. O paciente sai de lá com muita transpiração, né? O paciente sai de lá mais
transpirando mais que se ele estivesse numa academia, É o que você às falou, vezes. pois é. Agora, via de regra, Úrsula, tem algum exercício que é sempre bem recomendado para o paciente cardiopata? O exercício aeróbico, que é o que aumenta mais a frequência cardíaca, é o exercício mais recomendado para a gente treinar o coração, melhorar a dilatação das artérias e melhorar a capacidade mesmo de utilização do sangue que está sendo enviado para todo o corpo, né? Então, o exercício aeróbico, o mínimo que é recomendado... Vamos citar uns aeróbicos aí. Aeróbico, bicicleta, natação, caminhada, corrida... Tinha muito tempo, você nem era nascida, aqui em Belo Horizonte tinha uma ideia fixa assim de safenado, o cardíaco, jogava peteca. A peteca era um frisson, hoje substituído pelo beach tênis, mas todo lugar tinha uma peteca e tinha esse estigma não, essa aura de que um safenado vai jogar peteca. Peteca é aeróbico também, beach tênis também é aeróbico, tênis, todos esses esportes são. E é possível o paciente retornar a todos esses esportes, de acordo com a capacidade dele. É possível que ele consiga retomar todos esses esportes. Ou começar mesmo quem não fazia. Ou começar para ver. E os não recomendados? Os não recomendados vai depender de cada paciente. Não existe nenhum exercício que eu falo assim, esse exercício não é recomendado para nenhum paciente cardíaco. Dependendo do grau de acometimento do infarto, ele pode fazer qualquer atividade. Boxe. Qualquer. Boxe. Muay Thai. Muay Thai. Todos. Não tem restrição de acordo porque teve o infarto. Vai depender do quanto que aquele infarto... Porque o infarto, ele é... uma obstrução da artéria que vai provocar uma ferida no coração. Então, vai depender do tamanho da cicatriz que ficou ali no coração. Sim. E como essa cicatriz está... móvel. Elástica. Elástica, exatamente. O quanto essa cicatriz consegue se movimentar. E a fisioterapia, bem no início, ela ajuda na remodelação desse coração. Então, se eu termino de ter um infarto e eu não faço atividade física, minha cicatriz provavelmente vai ser muito mais dura, muito menos flexível do que se eu acabei de ter um infarto e comecei a fazer atividade física, porque o exercício físico da maneira correta, ele ajuda na reestruturação ali do coração. Faz todo sentido. Olha, Débora Úrsula, eu estou te chamando de Úrsula porque eu acho que são dois nomes lindos, aí eu estou variando um pouquinho. Você gosta mais de Débora Úrsula ou só de Úrsula ou só de Débora? Dois, tá. Então, ótimo. Valeu. A gente tem aqui o quadro que se chama Mitos e Verdades. Você já viu, né? Você já viu o Dr. Marcos participar. E aí eu falo a frase e você me diz mito, ok? Isso não. Ou então verdade, tá valendo, ou mais ou menos. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos lá. Hoje estamos com a Débora Úrsula, fisioterapeuta cardiovascular. E a gente tem o Mitos e Verdades com ela sobre esse assunto ligado à saúde do coração. Primeira frase é essa: exercícios de fisioterapia cardiovascular melhoram o condicionamento para quem teve Covid. Mito ou verdade? Verdade. Melhora muito o condicionamento e muitas pessoas após o Covid ficam muito cansadas e esse cansaço não é normal, não é para sentir. Quanto mais rápido começar a reabilitação, mais rápido esse cansaço vai embora, então é muito verdade. O Pilates também ajuda, o Pilates tem muitos pontos de contato com a reabilitação cardíaca ou é só um exercício como todos os outros? O Pilates tem pontos de contato, mas o exercício básico do Pilates não é aeróbico. Então, fazer exercício só de força melhora o condicionamento, mas não melhora com tanta velocidade quanto o exercício aeróbico. Ou seja, não sua nada, lá tem que suar muito, né? Mas tem Pilates, tem exercício de Pilates também que é bem O Pilates puxado. é bom, mas para a reabilitação cardíaca ele vai demorar mais tempo para ter resposta do que o exercício aeróbico. A outra questão é essa: quem tem angioplastia corre risco de infarto fazendo exercício. Mito, verdade? Mais ou menos. Também vale, mais ou menos também vale. O paciente que teve um infarto, como eu falei, ele vai ter uma cicatriz no coração. E essa cicatriz, ela pode atrapalhar ali o fluxo de sangue ou pode ter uma outra artéria
que é obstruída no coração e que não foi corrigido. Então, pode ser que o paciente tenha falta de sangue durante o exercício. Isso chama angina ou um novo infarto. Que dói muito. Que dói muito. Então, nem sempre a dor vai ser um infarto, ela pode ser só um sinal de que está faltando um pouquinho de sangue ali. Então, se você para, não chega a dar o infarto. E isso dá medo de acontecer de novo, né? Dá medo de acontecer de novo. Por isso que é importante a orientação e é importante fazer o teste, né? O teste físico que a gente tem hoje, o teste ergométrico ou a cintilografia, para ver se durante o esforço existe possibilidade de ter isquemia no coração. A outra questão é essa: a reabilitação cardiovascular é um procedimento de risco. Mito ou verdade? A reabilitação cardiovascular não é um procedimento de risco porque a gente faz exatamente o contrário. A gente avalia o risco para que na reabilitação a gente tenha um risco quase nulo. Então, hoje a gente tem, assim, eventos cardiovasculares durante reabilitação cardíaca, menos de 1 a cada 100 mil pacientes tratados. Poxa vida. Agora, se tem um lugar para ter um problema cardíaco, é dentro de uma clínica de reabilitação cardiovascular, porque ali está perto de, pelo menos, um acesso bem rápido, né? É mais seguro, né? A gente consegue treinar com o paciente ali de uma forma segura e se ele tiver um evento, tem todo o aparato para que ele seja amparado ali no momento. Já né? aconteceu com você? Comigo nunca aconteceu. Porque se tiver algum problema, está lá e tem toda a segurança. Já aconteceram alguns eventos assim, do paciente ter um pouco de arritmia, mas infarto, algum evento maior, uma parada cardíaca, nunca teve, né? E a importância do paciente estar monitorizado é exatamente que a gente consegue perceber o momento... Ele faz tudo monitorizado? Tudo monitorizado. Então, a gente consegue ver exatamente o momento que teve uma alteração e a gente consegue interromper o exercício e reverter antes de acontecer um problema. Esse monitoramento é com aquele aparelho quando você vai fazer um eletro, ele fica dessa forma? Não, a gente faz o monitoramento só da frequência cardíaca. Tá. De eletrocardiograma a gente usa somente para pacientes muito graves. Tá. Frequência cardíaca, como nos reloginhos assim, né? Você vai contando e vai vendo o que é normal, assim, a frequência e o que não é normal. Isso. A gente monitora a frequência cardíaca, pressão e oxigenação durante todo o exercício. O paciente também vai entender melhor os números dessa frequência dele, né? Vai ter uma variação, né? Ele vai saber exatamente, como se fosse o número do sapato que ele calça. Então, ele vai saber exatamente qual é a frequência cardíaca que ele precisa de treinar. Então, ele sabe que em repouso, o coração dele normal é 60, ele sabe que quando ele faz o exercício, o coração dele pode chegar, às vezes, até 140 e que, após o exercício, depois de 10 a 30 minutos, dependendo do paciente, vai voltar para 60 novamente. Quanto mais em forma ele tiver, mais rápido volta para a frequência normal? Tipo, chegou no 140 para voltar nos 69, 70, essa diferença mede um pouco o condicionamento físico dele? Mede muito do condicionamento físico, quanto que o coração demora para retomar. E é uma coisa que a gente trabalha durante a reabilitação mesmo, né? Que é a ação do nosso corpo mesmo em retomar esse sistema basal. O ideal é que seja rápido. O ideal é que seja rápido. Quanto mais rápido, melhor eu estou, melhor é o meu condicionamento e menor o meu risco de ter um problema cardiovascular. Então, quanto mais rápido eu faço essa transição, mais benefícios eu tenho. E isso vale para todo mundo que faz esporte, que faz atividade física. Chega num pico de batimento cardíaco, se demora muito para voltar ao normal, é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta. Interessante isso, hein? A outra questão, idosos com problemas de coração não podem fazer esse tipo de procedimento. Idosos com problemas de coração devem fazer esse tipo de procedimento. Eu até brinco com alguns pacientes assim, seu condicionamento não está bom. Se você parar de fazer, vai ficar pior ainda e vai aumentar o seu risco de ter um novo evento. Então, você precisa de fazer atividade para o seu coração diminuir o risco de ter um novo evento. Então, tá ruim, é mito. Tá ruim, vai ficar pior, né? A fraqueza pulmonar pode também afetar o coração. É mito ou verdade? A fraqueza pulmonar pode afetar o coração. Quando a pessoa tem um problema respiratório, ela não consegue fazer uma troca ideal de gases no sangue. Então, ela não consegue dar o oxigênio que o sangue está precisando. Então,
Se ela não consegue fazer isso de forma eficiente, o coração tem que trabalhar mais. Se o coração está tendo que trabalhar mais, o gasto energético dele aumenta e aumenta o risco de ter um evento cardiovascular. Então, pulmão e coração andam muito juntos. Na verdade, é uma engrenagem tripla: pulmão, coração e músculo. Se tiver um problema em qualquer uma dessas engrenagens, ela não vai rodar direito. Sim. Então, precisa de estar bem integrado. ajuda e atrapalha o outro na medida do nosso condicionamento. Isso. Né? Quanto melhor eles estão, melhor vai funcionar tudo. Falta de ar pode ser resolvida com esse tipo de fisioterapia? É mito ou verdade? Verdade. A falta de ar ela está relacionada ao condicionamento, né, cardiovascular. Então, se a gente consegue melhorar o condicionamento, a gente consegue diminuir a falta de ar. Verdade. E a última questão de hoje é essa: fisioterapia cardiovascular é a mesma coisa que exercício aeróbico. Mito ou verdade? Mito. Claro, vai além, né? É muito específico, né? Vai muito além. Então, exercício aeróbico para uma pessoa saudável, a pessoa simplesmente pode começar a fazer. Quem tem uma patologia, existem vários pontos que precisam ser olhados e é um tratamento de um problema que já aconteceu. Tá certo. Débora, Úrsula, quero te agradecer enormemente aí a sua participação. Valeu demais, muito obrigado. Mande um grande abraço ao Dr. Marcos. E vocês estão sempre convidados para voltar aqui. Muito obrigado, prazer todo meu. Valeu. A gente fica por aqui também. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. O convite para você mandar um WhatsApp para a gente. Diga aí o que você está achando. Olha o número aí. É o 319-9795-1990. Até a próxima.